Glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos a alegria de nos reunirmos em torno do altar para celebrarmos a Santa Missa, mesmo diante de uma liturgia que nos pede para ter vergonha na cara. É interessante, porque muitas vezes nós estamos na igreja, viemos à missa, sentamos no banco e não temos a disposição de ser atingido pela palavra de Deus, que muitas vezes nos incomodará. Ter a coragem de se incomodar com a palavra é não viver a partir do seu comodismo, porque nós entramos em uma tentação muito grande de participarmos das coisas de Deus, de vir à missa todos os dias, de vir aqui no santuário ser acolhidos pelo Pai das Misericórdias, mas pelo simples fato de vir e se achar melhor do que os outros. Muitas vezes nós viemos à missa e rezamos somente pelas outras pessoas, né? Não temos a coragem de olhar para dentro. E meus irmãos, ter a coragem de olhar para dentro precisa de muita hombridade. E aí o Evangelho, tanto o Evangelho como a primeira leitura, nos ensina o caminho da misericórdia. Mas a misericórdia, uma vez alcançados pela misericórdia, nós seremos também canais da misericórdia de Deus para os outros. Por isso, que é bonito nós percebermos que essa liturgia, ela enche-nos de sentido, porque ela nos convida a refletir sobre a misericórdia de Deus e a nossa resposta a ela por meio da conversão e da compaixão. Não é por acaso que nós somos chamados de cristãos, porque ser cristão é viver na prática, no dia a dia, no ordinário da sua vida, como Cristo pede que nós vivamos. É um outro Cristo. E Ele foi cheio de misericórdia, Ele foi compassivo. Hoje, nosso Senhor nos pede a graça de sermos misericordiosos, como nós fomos misericordiosos com o outro. Por isso, Jesus nos exorta, irmãos, a imitar a misericórdia do Pai. Ele nos chama a abandonar os julgamentos, as condenações. Ele nos chama a ir além daquilo que nós sentimos, oferecendo o perdão e a generosidade. Perceba, em muitos momentos da nossa vida, existem muitos sintomas que nós percebemos que temos, mas nós não vamos na raiz do sintoma. E quase sempre esses sintomas estão associados um ao outro. Por exemplo, a irritabilidade diante do erro dos outros
diante das realidades da sua casa, daquilo que você vive, o erro daqueles que você gostaria tanto que estivesse no caminho de Deus te deixa irritado. E esta irritabilidade quase sempre vem acompanhada de um julgamento temerário. Você começa a julgar, a medir as pessoas. Você começa a julgar o ato das pessoas e nós não fomos chamados para isso. Este tempo da Quaresma serve para nós nos revermos por inteiro. Meu irmão, a Quaresma é um tempo de purificação interior. E essa liturgia nos lembra que a verdadeira conversão não se limita às nossas penitências, não se limita àquilo que são as nossas penitências externas, mas exige de nós uma transformação de coração. Lembre, você não foi colocado dentro da sua casa para julgar a sua família. Nem dentro da paróquia, dentro da Canção Nova, não. A igreja é tão rica, que ela diz assim, você pode sim julgar, mas para você julgar, você precisa passar por 3 meios. São 3 elementos que nós precisamos ver se nós estamos vivendo, para que assim nós possamos julgar. O primeiro é ver o fato que precisa ser julgado, ou seja, se você experimentou algo, se você viu alguém fazendo alguma coisa, você pode julgar esse ato? Pode, se estiver acompanhado de mais 2 elementos. Primeiro, a visão do fato que você precisa julgar. Segundo, as circunstâncias que levaram aquela pessoa a fazer aquilo. Aí já começa a complicar, né? Porque nós não temos a visão do todo. Nós vemos só o ato. Nós vemos só a pessoa pecando, errando, falhando. Mas quais foram as circunstâncias que levaram aquela pessoa a fazer aquilo? Nós não sabemos. E por fim, a igreja diz que você pode julgar algum ato, se você ver o ato, se você souber das circunstâncias e, por último, se você sabe, conhece verdadeiramente a real intenção daquela pessoa que cometeu. Ou seja, você não foi feito para isso. Para de colocar-se diante das situações da sua vida como Deus, você não é. E a irritabilidade nos leva ao julgamento temerário. O julgamento temerário nos levará quase sempre à maledicência, a falar mal dos nossos irmãos e às vezes achar que nós estamos somente comentando, mas o comentário, como diz lá no Nordeste, é descendo o porrete. Você não foi feito para isso. E por fim, a impaciência com os outros e com você mesmo. Errou uma vez, errou a segunda vez, errou uma terceira vez, você já vai dizer que fulano não tem mais jeito. Mas você esqueceu que quando você mais precisou, Deus te amou. O Evangelho de hoje quer verdadeiramente nos ensinar o caminho da misericórdia. Meu irmão, Deus não está aqui para apontar o dedo para você. Que bonito poder perceber na primeira leitura essa mensagem sendo reforçada. O profeta reconhece os pecados do povo e implora a misericórdia divina. Olha que bonito, Senhor, nós somos dignos de confusão. Somos porque nós pecamos contra Ti. É um apelo humilde, mas para isso, nós precisamos pedir nesta Eucaristia a virtude da humildade, de reconhecer que o pior sou eu, o pior é você. E aí muitas vezes a gente até usa aquela frase, né? Eu nunca vou fazer isso, eu não sou capaz de fazer este mal. Não diga isso, porque você não sabe a miséria que habita dentro de você. Você não tem conhecimento ainda do abismo que é a miséria do seu coração, que sem a graça de Deus não dá para viver. Eu lembro do secretário de São João Paulo II, né? Que cita que São João Paulo II visitava as prisões de Roma
E quando saía de uma cela para entrar na outra, ele dizia glória a Deus, glória a Deus. E o secretário ficou incomodado com aquilo, perguntando, mas santidade, por que o senhor está dizendo glória a Deus num lugar desse? E a santidade, São João Paulo II, olhava para ele e disse, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu também estaria aí. Nós somos atingidos pela misericórdia para alcançar os nossos. Deus colocou você em um lugar estratégico para que você fosse a misericórdia de Deus lá. Eu quero encerrar contando um exemplo na vida de São João Paulo II, de São João Bosco, me perdoe. São João Bosco, como você sabe, ele era conhecido pela sua dedicação pelos jovens, principalmente os jovens marginalizados, abandonados. E também ele era conhecido com a sua confiança na misericórdia. Em uma certa ocasião, Dom Bosco acolheu um jovem chamado Magone, um adolescente de comportamento difícil, mas João Bosco viu além das suas falhas. João Bosco não se resumiu a julgar aquilo que ele via das ações desordenadas daquele jovem. Em vez de julgar ou de condenar, ele recebeu com paciência e carinho, oferecendo-se uma educação digna de glória, que é a educação salesiana. E conta que uma certa vez Magone cometeu um erro grave. E Dom Bosco não o repreendeu duramente. Dizem que Dom Bosco levou aquele jovem, depois do erro grave, até a capela. E na capela, com os olhos cheios de lágrimas, disse a Magone, meu filho, Deus te ama tanto, e eu também. Não importa o que você tenha feito, há sempre um caminho para você. E a não repreensão daquele jovem foi a salvação daquele jovem. Porque a misericórdia estende sempre a mão para nos levantar do buraco. Esse gesto de misericórdia de Dom Bosco tocou o coração do jovem, e tocando o coração do jovem, foi capaz de, aos poucos, transformar e se tornar um exemplo de virtudes para os outros jovens. Por quê? Porque quem é olhado com misericórdia não consegue olhar mais nada se não for com misericórdia. Lembre do lugar que você saiu. Lembre da lama que Deus te tirou. E assim, nós somos capazes de olhar as coisas da nossa vida com os olhos cheios de esperança, porque nós sabemos que quando nós mais precisamos, Deus nos amou. São João Bosco não apenas pregou a misericórdia, São João Bosco viveu, mostrando que o perdão é um amor que vai além dos limites. Nessa Eucaristia, nós somos convidados a olhar para os outros com os olhos de Deus. Que a nossa vida, meus irmãos, seja uma vida preciosa àqueles que estão ao nosso redor, porque a forma como nós lidamos com as misérias dos outros diz muito da lembrança que nós temos das nossas. Que hoje esta Eucaristia transforme o nosso coração em sermos homens e mulheres capazes de perdoar. Por quê? Porque com a mesma medida do que nós usamos para os outros, nós também seremos medidos. Que a misericórdia de Deus, nesse dia, nos alcance e sermos misericordiosos como o Pai. Mas para isso, é necessário atos concretos de amor. Que nosso Senhor nos ajude, nos mostrando que sem a graça de Deus, nós não somos nada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.